Do Senhor, eu me chamo Vânia Pontes e eu gostaria de compartilhar algo da parte de Deus com o seu coração, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no verso 1, que vai dizer assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia é bem clara quando diz que há um tempo certo para cada coisa e um tempo para cada propósito. Mas muitas vezes nós não conseguimos compreender o tempo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos atravessando em nossa vida. Muitas vezes nós não conseguimos discernir o tempo que nós estamos enfrentando hoje. Cada um está diante de um tempo na sua vida. Talvez você hoje está no tempo de colher, talvez hoje você está no tempo de plantar, talvez hoje você esteja no tempo de chorar, talvez hoje você esteja no tempo de se alegrar, talvez hoje seja o tempo de abraçar e talvez você esteja vivendo hoje o tempo de se afastar. Talvez hoje você está vivendo um tempo de paz em sua vida ou talvez você esteja enfrentando um tempo de guerra. A palavra do Senhor é muito clara e ela diz que para tudo há um tempo certo. Só que existe uma ação, queridos, que ela não precisa de um tempo certo para acontecer. E essa ação é a oração. A oração não precisa de uma ocasião, de um tempo, de um momento, de uma situação para que se aconteça. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, queridos, em Efésios capítulo 6, no versículo 18, ela diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Existe uma ação que ela não precisa de um tempo determinado para acontecer, e essa ação se chama oração. Quando nós priorizamos essa ação, que é a oração sobre a nossa vida, a oração nos dá discernimento para que nós possamos compreender qual é o tempo que hoje nós estamos enfrentando. Qual é o tempo que hoje você está atravessando na sua vida? Porque muitos estão frustrados, talvez decepcionados com Deus, talvez achando que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você, que Deus se esqueceu daquilo que você fez para Ele nas suas orações, na sua renúncia, na sua entrega. Porque muitas vezes nós observamos o tempo que outras pessoas estão vivendo e às vezes nós começamos a questionar: por que eu ainda estou nesse tempo de choro? Por que eu ainda estou nesse tempo de guerra? Por que eu ainda estou nesse tempo de semear e ainda não chegou na minha vida um tempo de colher? Queridos, nós só conseguimos ter essas respostas quando começamos a mover a principal ação que todo crente precisa ter, a oração. Por meio da oração, nós começamos a ter discernimento e compreensão para entendermos o tempo que nós estamos vivendo. E se talvez hoje você esteja enfrentando o tempo de chorar, a oração te dará suporte para você passar por esse tempo de choro, porque logo depois do choro virá o tempo da alegria, o tempo da celebração. Queridos, a oração precisa ser uma ação que nós precisamos vivê-la sem cessar, andar e orar no Espírito, viver por meio da oração. A oração não pode ser uma prática e uma ação que eu e você façamos somente nos momentos de dificuldades, somente nos momentos de aperto. A oração não pode ser a minha última alternativa, ela tem que ser a minha primeira alternativa. Tudo que eu for fazer em minha vida, eu preciso estar em oração. Para todas as decisões, para tudo que eu planejar, para tudo que eu sonhar, para os tempos bons e para os tempos difíceis, a oração precisa ser fundamental sobre a minha vida, sobre a minha história. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar.
Perceba que a oração é a única ação, que não existe um tempo. A palavra do Senhor nos diz assim, olha, ore só quando você estiver triste, ore só quando você estiver alegre, ore só quando você estiver com problemas, ore quando tudo estiver bem, ou ore só quando tudo estiver mal. A oração é uma ação que nós precisamos vivê-la e praticá-la em todo o tempo da nossa vida. Precisamos tirar tempo para estar a sós com o Senhor, mas podemos praticar a oração em espírito, andando em espírito de oração e falando com o Senhor, porque por meio de uma vida de oração, dessa prática de oração, com certeza, queridos, você vai aprender a discernir em qual tempo você está vivendo e vai aprender a compreender que independente do tempo que você estiver vivendo, seja de paz ou de guerra, seja de alegria, de tristeza, o Senhor estará contigo em todo tempo. Ele não te deixará só. Quando nós vivemos uma prática de oração, quando nós colocamos em prática essa vida de oração e entendemos que a oração não pode ser o meu último recurso, ela precisa sim ser o meu primeiro recurso, o meu primeiro posicionamento. Quando nós começamos a colocar isso em prática, até os tempos mais difíceis, eles passam a se tornar mais leves, porque por meio da oração, você tem o sustento dos céus, você tem a graça de Deus, você consegue ouvir a voz do Senhor, você consegue perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, por meio da oração, você ainda consegue ter paz e calmaria no seu coração, porque você tem a certeza que o Senhor caminha contigo, seja em qualquer ocasião que você estiver enfrentando. Então que nós possamos compreender, para muitas coisas em nossa vida haverá um tempo determinado, para muitas coisas em nossa vida haverá um tempo determinado para um propósito que o Senhor vai determinar para cada um de nós, mas para a oração, queridos, não há um tempo determinado. O Senhor está nos chamando para estarmos em oração, para vivermos em oração, para andarmos em comunhão com Ele, porque a oração, por meio da oração, é a única forma e único meio que eu e você podemos ter de manter a nossa comunhão com o nosso eterno Deus, de andarmos em comunhão, e por meio da oração nós encontramos contentamento, fortalecimento, consolo. Por meio da oração, a alegria do Senhor renasce sobre o nosso coração, a esperança, a fé, ela é avivada dentro de nós por meio da oração. Por meio da oração, nós podemos alcançar locais que nós não poderíamos alcançar se não fosse por meio da oração. Por meio da oração, nós podemos tocar em corações, tocar em vidas. Por meio da oração, nós podemos nos mover para viver momentos extraordinários da parte do Senhor. Mas quando verdadeiramente compreendemos que a oração, para ser feita, para se viver uma vida de comunhão, eu não preciso de um tempo apropriado para isso. Eu só preciso entender que a oração precisa fazer parte de todo o meu tempo, de todo o meu dia, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Que possamos entender que a oração é o vínculo que nos liga a Deus. E se você precisa de Deus em todo o tempo, então a chave para que você possa estar conectado com o Senhor é por meio da oração. A oração não precisa ter um tempo exato. A oração não precisa ter um dia, uma hora, um local. A oração só precisa ser feita em todo o tempo. Como Paulo nos diz, em todo o tempo, sem cessar, em todo lugar. Que você possa estar conectado com Deus por meio da oração. Que você possa realmente compreender que nos dias bons, nos dias ruins, nos dias de vitórias ou nos dias de perca, a oração precisa ser fundamental sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não há um tempo como o tempo de chorar, como o tempo de sorrir. A oração precisa fazer parte de todo o meu tempo. Nos momentos de alegria, eu preciso entender que preciso permanecer orando. Nos momentos de tristeza, eu também preciso entender que eu preciso permanecer orando. Que por meio da oração, você possa experimentar milagres extraordinários. Que você possa se levantar em oração e entender que é através da oração que você vai ter entendimento, discernimento e compreensão para entender o tempo que você está vivendo e ter a certeza que seja qual for o tempo, a circunstância ou a ocasião que você estiver enfrentando, o Senhor permanece contigo. Ele é
teu sustento, a tua fortaleza. Ele é que caminha contigo em todo o tempo. Que a sua vida de oração seja fortalecida e edificada. Não espere um momento para estar em oração. O Pai te chama para orar hoje. O Pai te chama para orar agora. E lembre-se, se existe alguém disponível, esse alguém é Jesus. Todas as vezes que você decidir chamar por Ele, Ele virá ao teu encontro. Então faça de Jesus a sua companhia. A melhor parte do seu dia seja estar com Ele, caminhar com Ele, para que assim você possa viver todo o tempo e todo o propósito determinado por Deus aqui nessa terra, mas junto com Deus, junto com Jesus, com o Espírito Santo, convidando eles para fazer parte de todo o seu tempo, de todos os propósitos que Ele determinou para você. Que Deus te abençoe, um forte abraço, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que a sua vida de oração seja fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Deus te abençoe. Fique na paz.